Antoine Leclerc não tinha a aparência esperada do dono de um grande banco. Este homem de 40 e poucos anos, vestido com sobriedade mas sem ostentação, exalava uma certa serenidade que poderia facilmente ser confundida com indiferença. Seu terno, embora impecável, não trazia marcas de luxo. Por outro lado, o seu olhar, calmo mas resoluto, deixou transparecer a profundidade da sua experiência. Certa manhã, foi à agência do Banque Saint-Georges, instituição conhecida no bairro chique onde morava. Não foi a primeira vez que pisou neste banco, mas hoje veio por um motivo muito específico. Ele pretendia de fato realizar uma série de transações importantes, mas não pretendia apresentar-se como discreto proprietário do banco. Ao entrar, o ambiente era tudo menos acolhedor. Portas automáticas de vidro davam para um lobby decorado com gosto impecável, mas que exalava frio. Um sorriso educado e distante era a norma aqui. Os funcionários, sempre impecavelmente vestidos, desempenhavam as suas tarefas com uma precisão quase militar. Mas o que estava claro era que o acolhimento dado a um cliente como Antoine não seria aquele dado a um homem da classe dominante deste bairro. Ao entrar, Antoine caminhou em direção ao balcão de um dos consultores do banco, um homem de aparência arrogante chamado Pierre Morel. Pierre era conhecido pelo seu comportamento condescendente e comportamento arrogante para com os clientes que considerava não pertencerem à sua classe. Embora fosse funcionário do banco há anos, ele tinha uma tendência irritante de considerar certos clientes como inferiores por causa de sua aparência. Quando Antoine se aproximou dele, Pierre olhou para ele por um momento, avaliando seu traje. Antoine usava um terno cinza escuro, simples mas elegante, e um relógio modesto, mas não tinha a presença ostensiva que Pierre esperava dos clientes importantes do banco. Ele então se inclinou para a frente, sorrindo, e disse-lhe bruscamente: "Sinto muito, senhor, mas esse não é o tipo de transação que tratamos aqui." Antoine ergueu ligeiramente as sobrancelhas, mas não perdeu a calma. Ele aprendeu a controlar sua raiva em situações como essa, sabendo que às vezes a discrição era a melhor arma. Ele se desculpou educadamente, embora já tivesse ideia do rumo da conversa. Pierre, mais do que certo de sua superioridade, disse-lhe que não era digno o suficiente para fazer negócios neste estabelecimento. Ele o encaminhou para outro banco mais adequado ao seu perfil. Antoine, sem vacilar, virou-se e saiu da margem, sem dizer mais nada. A humilhação era palpável, mas Antoine sabia que era apenas o começo. Ele não queria que uma situação tão trivial se tornasse um obstáculo em seu dia. Ele se afastou lentamente e saiu do banco, em direção a uma pequena cervejaria, longe de olhares e julgamentos. Mas, no fundo, a decisão já estava tomada. Pierre Morel iria compreender, à sua custa, que a arrogância nunca seria isenta de consequências. Na manhã seguinte, Antoine regressou ao banco, mas desta vez já não era apenas o cliente normal do dia anterior. Ele teve o cuidado de se apresentar com uma aparência mais familiar, quase negligenciada, como se quisesse encobrir ainda mais seus rastros. Ele havia trocado o terno sóbrio por um paletó casual de tweed, sem gravata, mas ainda impecável em sua simplicidade. Seu cabelo estava levemente desgrenhado, como se ele tivesse acabado de sair de uma longa reunião. Ele sabia que o efeito visual seria impressionante, seria visto apenas como um empresário comum, muito distante das expectativas da alta sociedade. Antoine caminhou em direção ao balcão de Pierre sem dizer uma palavra, atravessando o corredor com aparente tranquilidade. Naquela manhã, Pierre estava em sua mesa, confortavelmente sentado atrás de uma grande janela de vidro, com o olhar fixo na tela do computador. Ele não notou a entrada de Antoine. Este último instalou-se discretamente no escritório da administração, onde raramente era visto. Ele se sentou em uma cadeira de couro escuro, olhando ao redor, para a decoração fria e moderna da sala, as paredes brancas e os móveis de vidro. Ele quase se sentia deslocado naquele ambiente estéril, mas sabia que não estava ali para se misturar. Estava ali para dar uma lição. Uma hora se passou em uma estranha tranquilidade. Pierre, ainda absorto em suas tarefas, estava longe de imaginar o que estava acontecendo. Foi só quando a secretária entrou correndo, parecendo apressada, que a realidade da situação atingiu Pierre de frente. Ele lhe disse que uma reunião de emergência havia sido convocada pelo Conselho de Administração, a qual ele tinha absolutamente que comparecer. Pierre ergueu os olhos, incrédulo, e deu uma rápida olhada no relógio. Faltavam apenas 15 minutos para a reunião. Não era seu hábito ser pressionado assim,
Mas algo no ar lhe dizia que o dia não sairia como planejado. Ao entrar na sala de reuniões, Pierre viu Antoine na ponta da mesa. Esta visão o desestabilizou imediatamente. Antoine não tinha aparência de chefe, nem gravata ostentosa, nem gestos grandiloquentes, e ainda assim estava ali, muito mais à vontade do que Pierre teria acreditado. Antoine sorriu levemente, uma expressão calma, mas que traía grande controle da situação. O sorriso foi sutil, quase um aviso. Pierre sentiu um nó no estômago. Ele se forçou a não demonstrar surpresa, mas um calor repentino encheu seu rosto. Ele engole em seco. Um dos membros mais velhos do conselho, um homem de aparência dura, mas cheio de sabedoria, levantou-se e falou, seu tom profundo ecoando pela sala. Senhores e senhoras, soubemos ontem o que aconteceu com um de nossos clientes. Antoine Leclerc, na verdade, é um dos nossos principais acionistas e o discreto proprietário do Banque Saint-Georges. Ele investiu milhões em nossa instituição. A sala congelou em silêncio total. Pierre ficou pálido ao ouvir essas palavras. Ele sentiu seu coração disparar e suas mãos suarem. Ele não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Ele humilhou aquele que era o pilar do banco. Ele, um cliente como outro qualquer, um simples investidor. Ele mordeu os lábios para esconder o pânico que crescia dentro dele. Seus pensamentos estavam acelerados, mas tudo o que ele conseguiu formar em sua cabeça foi uma única palavra: inaceitável. Ele se sentiu preso, encurralado. Antoine, implacável e sereno, falou com voz clara e comedida. Nunca tentei ser notado. Meu compromisso com este banco é discreto, mas profundo. O que procuro é uma instituição onde o respeito pelos indivíduos tenha precedência, não um banco que julgue seus clientes pela aparência ou origem. O banco é um local de serviço, não um tribunal. Antoine fez uma pausa, seus olhos fitando os de Pierre com uma intensidade quase palpável. Assumi o comando deste banco para torná-lo um modelo, um lugar de integridade. Mas se alguns preferem o julgamento-recepção, talvez seja a hora de repensar algumas coisas. O silêncio na sala era pesado, quase sufocante. Pierre, preso no turbilhão de suas emoções, tentou se justificar. Sua voz, trêmula e fraca, lutou para sair. Ele gaguejou, procurando palavras em um turbilhão de vergonha e negação. Eu pensei. Mas suas desculpas foram apenas sussurros confusos, afogados no peso do momento. Antoine não lhe deu a oportunidade de escapar tão facilmente. Ele se voltou para o conselho de administração. Proponho que revejamos imediatamente a política do banco, que estabeleçamos formação obrigatória para todos os colaboradores, a fim de eliminar qualquer forma de discriminação, consciente ou inconsciente. Pierre Morel, por sua vez, será suspenso a partir de agora. Um murmúrio percorreu a sala. Pierre, pálido, lançou a Antoine um olhar desafiador, mas a decisão estava tomada. Não havia como voltar atrás. A reunião terminou rapidamente e Pierre foi escoltado para fora da sala. Antoine ficou ali sentado, calmo e implacável, uma aura de controle sereno emanando dele. A mudança, ele sabia, estava apenas começando. Não foi uma vitória estrondosa, nem um gesto espetacular de vingança. Não. Foi uma vitória discreta, comedida, com dignidade. Poucos meses depois, o Banque Saint-Georges tornou-se um modelo de respeito, inclusão e igualdade no setor bancário. Antoine, sem nunca procurar ser o centro das atenções, reorientou o banco para valores mais humanos. Pierre, por sua vez, procurou trabalho, mas foi rejeitado em todas as portas. Ele nunca mais teria seu lugar no mundo bancário. Ele percebeu tarde demais que a arrogância e o preconceito não faziam dele um homem poderoso, mas um homem insignificante no mundo que valorizava o respeito e a integridade. Antônio sabia que o verdadeiro poder não residia na glória ou na dominação. Poder era saber manter a calma, permanecer fiel aos próprios princípios e fazer com que a justiça triunfasse discretamente, sem fazer barulho. Esta foi sua verdadeira vitória.